enferrujada, né? Se ela ficar fechada, ela enferruja. Outra coisa, não use soro. Soro é para pôr na veia do paciente, não para usar na boca e nos instrumentos. Soro é sódio, sal. Se não tirar, enferruja. Broca, vida longa, piteria vai ter vida curta, enferrujada. Então, soro definitivamente joga fora. Deixa o médico pôr na veia dos pacientes. Não é bom você irrigar nada com soro e muito menos usar na tua área cirúrgica. Então, dê preferência a usar água para injeção. É o mesmo frasco, a mesma coisa, mas não tem sal. Então, não enferruja o kit de vocês. Essa chave serve para você apertar a catraca se você tiver, né, pouca força. Ela aperta. Opa! Então, ela aperta. Isso aqui é para você, tem duas medidas nessa chavinha aqui. Uma para você achar a distância entre implantes ou entre dentes, né? Você pode ver a altura do dente que vai receber, se tem altura suficiente, né? Você tem aqui várias medidas que você pode depois explorar um pouquinho, mais fino, mais estreito, para você determinar se você tem um espaço adequado, tanto para pôr um implante mais largo ou mais estreito, e para ver se a altura dele também é a altura ideal de transmucoso ali, para que você possa identificar o espaço que você tem interoclusal, saber se a tua coroa vai ser grande, pequena, média, se o teu implante tem que ser mais para dentro, mais para fora e tal. E essa aqui, ela serve para você, geralmente é uma chave que a gente usa para segurar aquela chavinha que é, sabe a chavinha digital? Essa aqui você pode pôr aqui, ó, né? E ela dentro da boca, às vezes você quer usar ela com algum apoio, ela não vai sair dali. Então você pode pôr em cima daquela chave digital para tirar parafuso e tal. Ela encaixa aqui em cima, então ela serve para esse tipo de coisa também. Normalmente o kit tem brocas esféricas, ainda tem uma possibilidade de vocês comprarem uma broca lança muito boa, excepcional. Vocês viram nas minhas aulas lá, elas estavam presentes em todas as primeiras perfurações. Eu definitivamente não uso muito essas brocas aqui, né? Mas elas são muito eficientes quando você aprende a usá-la. Por exemplo, essa aí é boa para esvaziar o canal. O canal, excelente, né? Então assim, ó, se você quer começar uma perfuração, assim ela escorrega, ó. Tá vendo? Mas se você pega essa broca e deixa ela inclinada, ó, e se segura, ó, ela faz a perfuração que você quer, né? Depois que ela está perfurada, aí fica fácil de entrar uma broca, que são essas aqui, né? Claro que isso tudo é uma opção. Então assim, se você quer ter uma segurança, começa com a mais fininha, aí você vem, que ela não vai escorregar, né? Faz um pequeno furo. Depois tu pega a próxima, faz um furinho um pouquinho maior, que daí ela já não escorrega mais, né? Não preciso muita profundidade para ela, eu estou fazendo um perfil só, né? E depois, por último, eu vou lá e uso essa aqui. Isso é só a nível de cortical, né? E a partir daí eu posso usar então as fresas. BLT é a primeira. BLT é o tapered, é o cônico, né? Via de regra eu vou usar esse implante quando não tem a necessidade de ter um pescoço dentro de alvéolos, em áreas de implante estreito, não cabe um pescoço. Então, quando tem o tissue level, por exemplo, ele é um implante que geralmente ele vai do 3,5 para cima, né? 4,8. Então, eu tenho que passar essas brocas e geralmente entre premolares e molares, que eu vou usar esse tipo de implante.
O primeiro implante que vocês viram em muitas cirurgias que eu faço, ele não tem pescoço. Porque é uma área de inclinação de osso, né? Porque um osso na mesial ele é alto e na distal ele é plano. Então o primeiro implante ele fica mais dentro do osso. Se ele tiver um pescoço, eu vou ter dificuldade porque vai bater naquele osso, vai mudar de posição. Então daí eu procuro usar, né, um BL Tissue Level ou um BLT. Então, ó, depois que eu faço aquela perfuração, fica fácil, daí ela não foge mais da ideia de escorregar. A partir daí você faz a tua fresagem naturalmente. Então vamos lá, vamos fazer 2 implantes. Vamos fazer um Tissue Level e um Bone Level, para ver as alturas e as possibilidades que nós temos. Vou começar direto com essa broca aqui. Depois tu pode usar aqui, faça o que você achar melhor, tá? Quando você fresa, todo o osso que junta na broca é um osso queimado. É um osso cortical que grudou aqui na broca porque ela aqueceu. Então esse osso que a gente tira da fresagem não presta, você tem que descartar ele. Não serve você coletar ele e querer pôr num gap ou coisas assim. Joga fora que ele está contaminado e queimado. Então, via de regra, você não usa esse osso ali. Vamos fazer aqui, então, um implante BL e um implante BLT. Então, a broca da primeira parte é BLT, é o tapered, o implante cônico, né? E ele é a nível ósseo. Qual que é o tamanho desse implante ali? 10. Perfura-se com 10, porque você vai estar dentro de uma possibilidade desse implante, né? De 10 milímetros. O outro também? Esse osso de manequim, ele é um osso um tanto quanto duro, mais do que o osso que a gente vai fresar na boca. Então, via de regra, a gente pode passar todas as brocas sem medo. Tá, mas eu quero que vocês façam um exercício. Faça uma perfuração, passando, por exemplo, até a broca 3.3, 3.5. E numa outra perfuração você passa só até a 2.8. Aí a 3,5 você faz só a entradinha. E tenta fazer o implante na primeira perfuração que é mais larga, que passou a broca 3,5. E depois tu põe naquela perfuração menor para você ver a resistência desse implante, o quanto isso leva a ter mais torque. Esse implante aumenta o torque muito quando está nessa situação. E você ainda pode fazer outra coisa para ter essa experiência, usar um machinho de rosca. Passa o macho de rosca numa delas e depois põe o implante para você ver como essa relação de macho da rosca ali, ela tem uma melhora assim, para você pôr o implante sem tanto torque, sem tanta preocupação. O macho BLT também usa Ele também tem possibilidade de usar. Vamos supor mas que não, o BLT... Não vou ter, não. Mas... Se tu colocar um implante BLT, que é um implante que trava muito, numa região de osso tipo cortical, tipo 1, você necessariamente tem que passar todas as brocas e muitas vezes o macho de rosca. Porque senão ele vai travar lá. E você não tem para ir para frente nem para trás. Então, via de regra, você vai estar sempre cuidando desse detalhe, porque se você tiver em osso tipo 1, é uma necessidade de passar então, né, o macho de rosca. Tá, vamos idealizar aqui que nós fizemos os 2 implantes. Como nós estamos trabalhando num manequim, vamos passar o macho de rosca nele, né? Tá com muito centro aqui. Vou baixar essa velocidade aqui. Controlando o pé aqui.
vai embora. Quanto eu passo? Eu passo do tamanho do implante. Se é 10, eu vou passar 10. Ops. Óbvio que não é essa velocidade toda, né? É bem lento. 15. 15 por 20. É a velocidade do implante. Ó, essa é a velocidade do macho, bem lento mesmo, para que a gente possa fazer uma rosca no osso, que já é a rosca do implante, né? Beleza. A Calton em si que não usa, né? Se você vai usar um implante Tissue Level, agora diferencia um do outro. Nós cortamos o osso com brocas diferentes. Quero ver a profundidade, se ela tá boa. Um é cônico, esse é o cônico e esse é o paralelo. E eles têm a medida da altura também, né? Aí eu faço o teste lá de cada um para saber se eu estou na altura correta, se essa posição tá boa. Se eu estiver fazendo 2 implantes, eu necessito um paralelismo, eu posso avaliar se eu estou bem de paralelismo ou não, né? E aqui a gente tem então essa possibilidade com cada tipo de implante. Se eu precisar de uma radiografia, nessa hora eu faço uma radiografia, ou antes dessa hora, né? Poderia ter feito a broca 2.8 e feito uma radiografia, saber se eu estava na condição ideal, e a partir daí então eu vou diferenciar o BLT, que é um taper, ele não precisa do countersink, né? Da broca que vai cortar o osso, porque eu não preciso que ele trave lá no osso, né? O pescoço daquele implante. Principalmente se ele não for reto, igual é aqui. Se tiver uma espícula óssea um pouco mais alta de um lado ou de outro, eu pego essa broca e eu vou lá cortar ela. Vou aumentar um pouquinho aqui a velocidade. Essa velocidade não pode ser muito alta não, tá? Uns 200, 250 só para cortar aquela cortical. Então eu vou dar uma entradinha ali só para igualar aquela região onde vai assentar. Não vai entrar dentro do osso aquela tulipa, né? Mas ela precisa muitas vezes, se tiver diferença de altura, que isso seja equiparado, tá? Muito bem. A captura dos implantes, ela é direta por conta desse implante já vir montado. Então ele é simples, ó, ele tá aqui parado nessa situação, né? Eu vou encaixar eu vou puxar. Toda vez que eu capturo o implante, eu não fico brincando com ele. Ele fica sempre para cima, tá em cima do campo, ou em cima da mesa, ou em cima do paciente dessa forma. Ah, a Straumann não cai o implante dela, beleza. Mas eu não preciso ficar testando o tempo todo. Porque cara, eu duvido que não vai cair. Uma hora, se você quiser, vai cair. Agora não, dente, coitado, cai tudo, né? O GM agora melhorou, mas coitado daquele implante, né? Mas não vou falar mal da nossa parceira. E aí você vai guiar esse implante na condição ideal até o ponto que esconde o tratamento de superfície. Ele vai ficar então a nível de tecido, então ele é um implante que vai parar antes. Querem dar uma olhada? Pode pegar o modelinho e vejam que ele para antes de enterrar aquela tulipa. Aquela tulipa não é para entrar lá dentro, né? Esses
milímetros que fica da parte mais larga conta no tamanho Não. total do implante, não? Não. 10 milímetros desse implante está na parte de tratamento de superfície. Para cima, não. Pra cima tem 1.8 que fica a nível de mucosa. Alguma dúvida? Se eu enterrasse essa parte que não tem tratamento, ia dar uma salsarização ali? Possivelmente você vai ter uma perda óssea ali, que não é proposital, né? Você sabe que você não pode enterrar, você enterrou. Então você sabe que Como se você fosse um erro, alguma coisa assim. não vai ter uma grande consequência, porque você vai perder aquele osso que está naquela parte que não é tratada. Ali não gruda o Não osso. vai ter rugosidade suficiente É. para ter adesão. Mas não tem sentido, né? Nós estamos perdendo osso sem Se eu entrar, eu precisar. só posso voltar e deixar ele na altura. Também. Vou passar aqui. Isso não tem problema nenhum de você fazer isso aí. Tranquilamente pode ser feito. Passou um pouquinho do ponto, radiografou, está em cima do nervo, dá uma voltinha. Às vezes até acontece, por exemplo, atrapalhando se na um gravação. dos lados é mais alto que o outro, você vai acabar se perdendo. De novo, meu. Essa perda Sai daí com o ajudante. e ele vai ser Tá te ajudando em nada. O BLT, então, ele é bone level a nível ósseo, então ele vai ficar completamente, né, enterrado, então não vai ficar nada para trás, para fora, né? Então nós vamos fazer a instalação dele. Por que ele está entrando tão bom assim? Eu nem usei a catraca ainda, porque eu fiz marcha de rosca, né? Agora, é o que eu falei para você, olha a diferença do tissue level para o BLT, olha como ele já travou. E, consequentemente, eu preciso usar uma catraca, né? Mas aqui você já acabou de ver a diferença entre um e outro. Um não vai travar, o outro vai travar sempre. Um é para carga imediata, o outro não, né? Então, esse é o tipo do implante que nós estamos fazendo. Diga. Dei para fazer carga imediata no Você usou Podemos. uma de rosca só no BLT ou nos dois? Não, fiz nos dois. Eu fiz duas perfurações iguaizinhas e aqui nós vimos a diferença. Um eu precisei usar a catraca e o outro não. Por conta de estarmos com dois tipos de implantes completamente diferentes. Um cilíndrico e um cônico. Um para carga imediata e um para carga tardia. Ó, entre aspas, 35 newtons, né? Ó, Onde ele travou. travadinho, Incrível. né? Vamos ver aqui, ó. Se eu tô falando e fazendo o que é certo. Esse aqui não tem bolinha, o monoimplante do tissue level. Ele pode parar em qualquer lugar, ele não tem posição, né? Agora o outro é indexado. Esse aqui sim, esse aqui tem que estar com a vestibular certinha para vestibular. Mas olha a posição então de um e de outro. Aqui vocês então entendem principalmente essa questão de bone level, nível ósseo, tissue level, nível de tecido. Essa tulipa é para fora do osso e não coloque ela para dentro, porque você não precisa desse desafio aí de esconder a tulipa. Por quê? Porque se você esconder, você vai perder osso, você não vai ter sentido fazer isso. Então essa é a ideia dos dois implantes, um a nível de tecido e um a nível de osso. Ali está um pouquinho levemente para dentro, por quê? Porque eu preferi deixar na vestibular, no nível vestibular. Tinha um pouco mais alta a palatina ali, a lingual, mas daí eu prefiro esconder ele um pouquinho mais por causa da vestibular. Vai fazer diferença 1 milímetro, tá? Mas ele não é para enterrar igual o neodente, por exemplo, 2 milímetros lá para dentro. Não, ele não tem essa ideia. Então aí está a base para vocês estarem usando. Oi? Sempre que eu estou diante de uma cortical muito dura, de um osso muito duro, eu uso. Principalmente esses implantes que vão em área de mandíbula, osso tipo 1, né? É muito importante, principalmente com o BLT. O BLT é um implante que trava muito, então você tem que tomar cuidado com ele. Tá ok? Para você fazer prótese em cima desses implantes, se você usar o Sinocta no tissue level, é aquele componentezinho que vai ali naquela cabeça e daí em cima você molda o implante, manda para o laboratório, o Sinocta vem com a prótese.
Aí você tira o sinóctano daqui, põe na boca, trava, dá torque, 35 newtons, depois põe o componente, trava o implante, a prótese, né? E dá o torque de 35 de novo no parafusinho. O parafusinho do sinóctano entra dentro dele. Ele é um parafuso, né? Ele trava no implante e depois ele recebe um parafuso em cima dele, o sinóctano. O variobase é mais o componente inteiro. Ele encaixa aqui e sai, mas com um parafuso único. Alguma dúvida? Tudo bem? Ok? Perfeito, então, mãos à obra. Depois eles têm que tirar esses implantes e te devolver, né? Se você quiser perfurar, tirar dali, por esses ali, tá tudo aí, fica à vontade. E já vai começar tirando o implante. É muito comum nos dias de hoje.